Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio, mais um vídeo na minha saga e finalmente um vídeo que eu recebi centenas de perguntas e pedidos para que eu me posicionasse em relação a um boato que aconteceu essa semana. Bom, por que eu resolvi esperar? E aqui eu quero deixar claro algumas coisas, tá? Esse vídeo provavelmente ele vai ser um pouco longo porque eu não tenho roteiro. Eu estou em São Paulo neste momento, estou há alguns dias para fazer o workshop da cidadania italiana, então eu estou focado em outras coisas, mas eu achei importante vir aqui para falar para vocês sobre isso que aconteceu. E a grande maioria das pessoas que me seguem não tem noção do que aconteceu e é uma minoria de pessoas que me seguem que queria que eu falasse sobre isso. Então vamos lá. O assunto é uma eventual restrição do direito à cidadania italiana. Sim, meus senhores, mais uma vez ventilou-se e jogaram um monte de coisa no ventilador que existe e existia, que teve um senador de um partido que é um partido que não presta, tem um partido na Itália que é contrário ao iuris sanguinis. Então, como tem muitas coisas para ser faladas nesse vídeo, eu quero ir por partes, porque eu não tenho roteiro, e quem me acompanha sabe que quando eu não tenho roteiro é uma desgrama. Então, vamos por partes. O que aconteceu? No Brasil, todo final de ano, o Congresso, o Parlamento, ele tem que votar uma lei que chama Lei Orçamentária, que basicamente são os gastos ou aonde que o governo vai gastar o dinheiro, por áreas, dividido por áreas, no ano seguinte. Eu não sei se foi por causa desta lei orçamentária que foi baseado no impeachment da Dilma. Eu não quero falar besteira porque eu não estou acompanhando a política do Brasil. Então, mas é mais ou menos isso, tá? Então você tem lá todo final de ano, antes de começar o próximo ano, o governo apresenta o orçamento. Ele diz o seguinte: olha, nós vamos gastar aqui, o ano que vem vai ser feito isso, vai tanto para educação, tanto para saúde, tanto para a marinha, para o exército. E aí o Congresso, obviamente, tem que aprovar e com esta aprovação ele dá o direito ao governo em gastar o dinheiro em determinadas áreas. Se o Congresso achar que não vale a pena porque aquilo ali está errado, eles propõem uma emenda dizendo: não, isso daqui não é interessante, eu acho que nós tínhamos que aumentar, por exemplo, para o SUS. E, enfim, esta lei orçamentária é o tema da discussão. Aí você vai me perguntar: peraí, Fábio, você começou falando nesse vídeo que era uma eventual restrição da cidadania italiana, mas agora você está falando de uma lei orçamentária? Pois é, porque as pessoas que não entendem, que misturam alhos com bugalhos, eles simplesmente juntaram as duas coisas. Ou seja, existiu um senador qualquer, uma pessoa qualquer, que achou por interessante incluir uma emenda neste orçamento, no orçamento deste ano, que vai ser para o ano que vem, escrito lá assim: olha, eu acho que a gente tem que mudar a lei da cidadania. O que é uma piada. Por quê? Porque a lei do orçamento não é o momento, não é o lugar e não iria passar independente de qualquer coisa. Por quê? Porque a lei da cidadania italiana ela tem um amparo legal que não é uma questão de dinheiro. Então, logo, a aprovação da lei orçamentária não poderia passar um emendamento que tem a ver com a cidadania italiana. As pessoas inteligentes já sabiam disso, mas o que aconteceu? Muita gente começou a jogar isso nas redes sociais, como se... E aí que entra um problema, gente. Muitas pessoas sabiam que isso que não ia passar, muitas pessoas sabiam que isso, até se passasse, logo em seguida ia ser declarado inconstitucional, mas o que aconteceu? E aqui é uma outra questão. O ano que vem vai ter eleição na Itália. Muito bem, o que isso significa? Que as pessoas já começaram a entrar em campanha eleitoral. Então existem, para vocês terem uma ideia, eu não vou falar muito sobre política na Itália aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu quero dizer o seguinte: existem, hoje, o maior partido político da Itália chama-se PD, Partito Democrático, do qual eu sou filiado e faço parte desde 2009, ok? Que é o partido do Matteo Renzi, que foi o ex-primeiro-ministro, que se Deus quiser vai voltar ano que vem, vai ganhar as eleições,
que foi um primeiro-ministro que mudou radicalmente a Itália. A Itália, há 2 anos atrás, e quem acompanha as notícias sabe disso, estava em crise. Nós estávamos com uma estimativa de nem crescimento do PIB. E hoje o Partido Democrático conseguiu gerar milhares de empregos, conseguiu a aprovação de emendas e de leis que eram impensáveis, como os direitos das pessoas do mesmo sexo, e uma série de outras coisas que eu não vou falar aqui. Então temos o Partido Democrático, temos a Lega Nord, que é um partido de extrema direita, temos o Movimento Cinque Stelle, que é um partido que diz que não é um partido, é um movimento cívico, mas é uma grande palhaçada, e basicamente temos o partido do Berlusconi e outros partidinhos. Ok, na Itália nós temos isso. E o que acontece? No exterior foi criado um outro partido chamado MAIE, Movimento Associativo dos Italianos no Exterior. O que é esse partido? Esse partido já existe há muito tempo, ele é um partido argentino, começou na Argentina, está já atuando no Congresso há algum tempo, e aqui vejam qual é o problema. Este partido, neste ano, começou a criar várias manifestações que seriam livres, com um objetivo em comum: ganhar as próximas eleições. Só isso. Como este partido não tem expressão nenhuma no Congresso, o que eles precisam fazer? Para conseguir apoio da população, eles têm que bater no partido que é o maior partido da Itália, que é o Partido Democrático. E o que esse partidinho começou a fazer? Começou a criar uma série de mentiras, de fake news, a respeito do que está acontecendo na Itália, no exterior. Tá? Eles começaram a criar várias notícias que não têm o menor cabimento, porque o povo que, por exemplo, está aqui no Brasil, está na Argentina, não está na Itália para acompanhar o que está acontecendo lá. Então veja, se eu chego aqui, o blog Minha Saga tem mais de 100 mil visitas por mês. Se eu quisesse falar de política e me posicionar politicamente no blog, eu tenho uma base gigante de pessoas que acreditam em mim, que confiam no meu trabalho, que sabem da minha índole, e eu podia dizer o seguinte: olha, votem no... Como eu fiz já em outros anos, eu sempre falei, eu voto no Partido Democrático, eu indico o voto no Matteo Renzi, porque é uma pessoa que chegou com uma proposta completamente diferente, e eu não apoio o MAI. Por quê? Porque o MAI já está aí há algum tempo e não fez porcaria nenhuma pra gente que é ítalo-brasileiro. Essa é a grande verdade. A Argentina está com grandes problemas hoje na rede consular, que demora um monte de tempo também, que a gente por um tempo achou que as coisas tinham melhorado por lá e não melhorou porcachola nenhuma, e esse partido já está no poder. O que eles fizeram? Nada. Só que aí, para continuar no poder, porque a tendência é que esse partido suma nas próximas eleições, porque como eles não fizeram nada no parlamento, ninguém vai votar neles de novo, eles resolveram começar a criar algumas situações. Por exemplo, essa coisa de que a restrição da cidadania ia passar numa lei orçamentária, as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sabem que isso sempre foi uma grande mentira, que não tinha como passar. Aí o que eles fizeram? Eles criaram organizações nas redes sociais, como se propaganda em rede social fizesse alguma diferença, usaram o meu nome sem a minha autorização nas redes sociais para criar petição online, sem o meu apoio, sem a minha autorização. E aí eu tenho milhares de pessoas que entraram em contato comigo dizendo: olha, eu assinei a petição que o meu nome estava na petição, a pedido de Fábio Saga. E aí sabe o que aconteceu? Depois que tiveram milhares de assinaturas, eles mudaram o nome para a petição para um candidato do MAI. Ou seja, usaram a minha imagem sem a minha autorização, para vocês verem como as pessoas estão desesperadas em conseguir um lugarzinho na poltrona no parlamento. Muita gente sabe que eu sempre tive intenções políticas de me candidatar a deputado. Muita gente sabe que no momento que eu me candidatar, eu ganho as eleições. Não vou ter falsa modéstia aqui. Só que eu decidi nos últimos tempos que eu não vou mais participar das eleições. Porque eu não quero estar neste meio de gente suja que cria notícia falsa para ganhar a eleição. Eu tenho apoios aqui em São Paulo de pessoas, eu tenho grandes partidos que financiariam a minha campanha ao Senado ou a uma cadeira no parlamento italiano. Só que eu resolvi que não é assim que as coisas funcionam. Eu não preciso estar dentro do partido político para resolver os problemas.
Aí eu quero entrar numa outra parte desse vídeo. Semana passada eu falei por telefone com vários deputados do Partido Democrático. E uma das notícias que foi disseminada nas redes sociais no Brasil é que o Partido Democrático é um partido que é a favor do iure soli e é contra o iure sanguinis. É mentira! O Partido Democrático, do qual eu faço parte com muito orgulho, embora tenhamos um monte de problema interno entre nós, é um partido que sempre defendeu o iure sanguinis. Eu tenho, felizmente, acesso direto à assessoria do Matteo Renzi, porque nós nos conhecemos na campanha eleitoral dele em Pisa e nós continuamos em contato. E o Matteo Renzi foi a primeira pessoa que disse: se nós somos a favor do iure solis, que significa que filhos de imigrantes nascidos na Itália têm que ser italianos, porque é uma questão de justiça, porque tem muito jovem nascido na Itália que tem que esperar 18 anos, que frequenta as escolas, que frequenta o país, que paga os seus impostos e que não são considerados cidadãos italianos, porque eles nasceram de países estrangeiros. Então essas crianças têm que esperar 18 anos para conseguir alguma coisa. Eu sou favorável que eles tenham a cidadania italiana dentro de alguma situação, mas veja, isso que existe muito no Brasil, que se eu sou de esquerda eu não posso ser de direita ou vice-versa, não é a mesma coisa na Itália. O fato de eu ser a favor do iure soli não significa que eu sou contra o iure sanguinis. E o Partido Democrático ele é a favor dos dois. Eu tenho um e-mail onde o Renzi diz claramente: Fábio, se para mim filhos de cidadãos estrangeiros nascidos no nosso país são italianos, o que eu poderia dizer dos descendentes dos nossos italianos que emigraram ao exterior? Somos sim a favor do iure soli e do iure sanguinis. E aí não existe, então por favor, quem me segue, não acreditem na mentira que estão contando de que o Partido Democrático é um partido contra iure sanguinis. Contra, porque porque o que eles fizeram? Teve um senador, sim, um deputado do Partido Democrático que apresentou uma proposta de emenda para ser votada no orçamento, e lá estava escrito que ele é uma opinião pessoal dele, ele é contra a falta de limite de gerações. Só que no MAI também tem, no Movimento Cinque Stelle também tem pessoas que são contras, na Lega Norte também tem. E daí, o fato de uma pessoa ou duas pessoas serem pessoalmente a favor de uma lei ou de outra lei, não significa que isso é uma política do partido inteiro. Então é isso que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Estão sendo noticiadas. E aí, por exemplo, o que acaba acontecendo é que os nossos parlamentos eleitos no Brasil não ajudam. Então, nós temos o Fábio Porta, nós temos o Fausto Longo, que eles não conseguem, que estão lá trabalhando no parlamento, no Senado, na Câmara, que eles já fizeram várias coisas, só que assim, eles não têm uma capacidade de mostrar para o povo o que eles fizeram. Pode ser pouco, pode ser muito, não importa. São eles que estão lá e são eles que podem resolver os problemas. Eu não posso resolver o problema. Uma petição online, um grupo de Facebook, uma página no Facebook não vai resolver os problemas. Até porque todas essas pessoas elas estão trabalhando em surdina para eleger novos candidatos para estar lá dentro. Ou seja, perceberam que existe uma máquina nojenta tentando fazer com que as pessoas acreditem de que tudo que está acontecendo está errado e nós vamos ser os salvadores da pátria para que dê certo? Gente, quem me acompanha, isto não é verdade. O Partido Democrático, eu conheço, por exemplo, Lega Nord, é um partido que tem uma proposta xenófoba absurda. É um partido que eu não compartilho absolutamente nada com eles. Eu tenho amigos que são filiados à Lega Nord, que são pessoas que, por exemplo, têm ideias não tão conservadoras. Ou seja, perceberam o que eu estou querendo dizer? Não é porque eu faço parte de um determinado partido que eu sou bom, porque tem pessoas que são boas tanto num partido como a Lega Nord, porque acreditam nos ideais. Como tem pessoas péssimas no Partido Democrático. As pessoas são livres. E ainda mais o Partido Democrático, onde é um partido democrático. É um partido que nós temos problemas internos e que as pessoas não têm coragem de expulsar pessoas que ficam falando mal do partido. Se eu fosse presidente do partido, eu já teria expulsado um monte de gente.
Por quê? Porque ou você está com a gente ou você está contra. Se você está contra, vá funda o outro partido. Bom, enfim, como esse vídeo já ficou gigante, eu quero só terminar dizendo. Primeiro, vamos recapitular. Eu esperei este vídeo para poder dizer e esfregar na cara daqueles que passaram a semana inteira falando besteira que... O que eu falei? Vai lá na minha fanpage. Vá na fanpage da minha saga. Esse vídeo vai ser postado tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você está vendo aqui no Facebook, dá uma olhada. Eu coloquei o último... eu fiz vários posts polêmicos de artigos que eu já venho escrevendo desde 2006. Mudou alguma coisa? Então assim, primeiro, esse vídeo é para jogar na cara daqueles picaretas que ficaram vendendo, contando história triste, o que vocês não têm noção da quantidade de pessoas desesperadas, pessoas genuinamente desesperadas, pais de família, que ficaram desesperados, falaram, pelo amor de Deus, eu estou indo em 2018, se vão, porque estão dizendo que no dia 26, ou 29, ou 28, vão acabar com o direito e tudo que eu tinha eu já vendi. Isso é justo fazer isso com as pessoas? É justo você, por uma questão política nojenta de querer uma cadeira no parlamento, um partido, seja ele qual for, de querer ganhar as eleições, fazer isso com as pessoas? Você ganhar pelo medo? Porque assim, se vocês repararem, lembra lá no início, na primeira campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, quando a esperança venceu o medo, primeiro divulga-se um monte de coisa para as pessoas ficarem desesperadas. Depois as pessoas vendem a solução. Na cidadania italiana, acontece isso, gente. Eu estou lidando com a cidadania italiana desde 2005. Não é novo. E vai continuar acontecendo. O que tem de gente contando história ou dando informação pela metade para depois vender a solução é gigante. Basta você entrar num grupo de Facebook e dizer o seguinte: faça esse teste, por favor. Entre no grupo de rede social, seja no Facebook, seja no Twitter, seja onde for, e digita assim, ó, estou precisando do documento do meu antenato urgente. Só escreva isso. Aí, faça a seguinte, porque as pessoas dizem que todo mundo está nos lugares para ajudar uns aos outros, né? Mas faz isso. E aí, depois você me escreve dizendo, Fábio, você tinha razão. Eu recebi um monte de propostas inbox de pessoas me dando a solução e querendo vender a solução do meu problema. É isso que está acontecendo nas redes sociais. E isso vai piorar. Isso só vai piorar. Porque a mídia no Brasil, no que se refere à cidadania italiana, tem um movimento acontecendo. E nós vamos falar sobre isso em 2018, porque isso vai piorar. Porque, por exemplo, hoje as notícias são: a comunidade ítalo-brasileira conseguiu revogar um emendamento que iria passar se nós não tivéssemos nos mobilizado. É mentira! Eu já sabia desde a semana retrasada que isso não ia passar, porque eu estou em contato com senadores e deputados na Itália. Eu não estou tirando informação de rede social, eu tiro informação direto da fonte, como quem me acompanha sabe. Eu não dou opinião no blog. O blog nasceu exatamente porque eu recebi um monte de opinião e quase me ferrei na Itália. Aí eu comecei a escrever um blog onde eu dizia o seguinte: eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, porque eu quase fui preso numa imigração por causa da porcaria das redes sociais que diziam um monte de besteira, principalmente ditas por pessoas que jamais tinham vindo para a Itália para fazer o processo. Por quê? Porque na rede social é muito fácil você virar um especialista e lá você começa a divulgar as coisas e as pessoas começam a replicar as coisas. E aí quando você vê um monte... Sabe a história da Folha de São Paulo, antiga? Que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade? Se você não conhece essa propaganda, por favor, procure no Google. Propaganda Folha de São Paulo Hitler. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu termino esse vídeo com essa dica. Procure no Google. Eu vou deixar linkado em algum lugar aqui este vídeo da Folha de São Paulo, onde era sobre o Hitler. Uma mentira contada, muitas vezes, se torna uma verdade. Então, como eu disse, era só para um pouquinho jogar na cara de todo mundo que ficou falando besteira durante essa semana. Você que caiu nesses contos do vigário essa semana, você que ficou desesperado e não é inscrito na minha saga, se inscreva na minha saga.
Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se cadastre aqui no canal. Se você está vendo pelo Facebook, clique na nossa fanpage aqui, comece a participar e entre no blog minhasaga.org, deixa seu e-mail lá, porque eu sempre vou mandar e-mails de tempos em tempos, e quando acontecer, porque essa não vai ser a última vez que pessoas mal intencionadas vão contar histórias tristes para depois vender a pipoca para você, eu prometo que eu jamais vou querer ganhar dinheiro, ou ganhar uma eleição, ou ganhar o que quer que seja, colocando pânico nas pessoas. Isso é mau caratismo, isso é charlatanismo, isso é falta de hombridade. E olha, eu não sou melhor do que ninguém, mas deste mal eu não sofro. Então, se você ficou desesperado esta semana, só acompanhar aqui as redes sociais e, por favor, entrem na minha página do Facebook e vejam os artigos, os posts que eu fui deixando ao longo dessa semana, que foi provocatório, e alguém ainda escreveu: por favor, Fábio, não apague esses posts, porque depois que essa palhaçada passar, você precisa fazer com que as pessoas voltem aqui para ver o que você estava falando. E quanto eu fui atacado essa semana por pessoas da laia falando besteira. Tá bom? Um grande abraço a todos e um excelente dia de sol em São Paulo. Um dia maravilhoso, onde as coisas relacionadas à cidadania italiana continuam da mesma forma como elas sempre estiveram. Tá bom? Um grande abraço a todos e arrivederci!